Olá! Hoje a gente vai falar sobre um dos maiores, se não o maior, desafio do mundo corporativo: trocar o sistema de gestão, o famoso ERP. Sabe aquela promessa de uma troca sem dor? Então, a gente precisa conversar sobre isso. A verdade é que uma mudança sem dor nenhuma é fantasia. Mas, e aqui está o pulo do gato, uma transição sem caos, isso é totalmente possível. O segredo não é mágica, é método. Vamos começar sendo bem diretos, quebrando logo de cara a maior ilusão que vendem por aí. Trocar de RP sem dor, sem nenhum impacto, olha, isso é um mito. Uma promessa que soa bem, mas que na prática prepara o terreno para um verdadeiro desastre. Vai ter impacto, sim. A questão toda é como esse impacto vai ser gerenciado. Quem está na liderança de um negócio sabe bem o que é sentir aquele calafrio. De um lado, tem a apresentação brilhante de um sistema novo, cheio de promessas. Do outro, vem aquele filme de terror na cabeça. Notas fiscais travadas, o estoque que some do sistema, cliente ligando furioso. É uma ansiedade muito real e, pode acreditar, totalmente justificada. E é exatamente aqui que a gente mergulha nesse cabo de guerra que define quase todo o projeto de ERP. De um lado, a promessa daquele futuro perfeito, vendida com toda a maestria pelo fornecedor. Do outro, o pesadelo de ver a operação inteira paralisada. E é isso que, no fim do dia, tira o sono de qualquer gestor. É o confronto clássico entre a promessa e a realidade. As promessas são sempre as mesmas, né? Implementação plug and play, transição suave como trocar de roupa, impacto zero na sua operação. É um discurso super bem montado, feito para vender uma facilidade que simplesmente não existe numa mudança tão complexa e necessária. E a realidade? Bom, a realidade costuma ser bem diferente. São notas que não emitem, o controle de estoque que vira uma caixa preta e a folha de pagamento que entra em colapso. De repente, o sistema que veio para ser a solução se torna a causa de uma crise generalizada na empresa. E é aqui que a gente chega na metáfora que muda tudo. Se a gente pensa que trocar de RP é como trocar de roupa, o fracasso é quase certo. A perspectiva correta, a que funciona, é encarar o processo pelo que ele realmente é: uma cirurgia de grande porte no coração da empresa. O interessante aqui é ver como essa ideia desmonta a fantasia. A tal da transição suave é, na verdade, a anestesia. O plug and play envolve bisturi e um longo período de recuperação. E o impacto zero. A realidade é que tem custo, tem tempo de adaptação e sim, tem um pouco de sangue no processo. Não dá para fugir disso. Então, o ponto crucial é este: o caos não é uma parte inevitável da troca. O caos é um bug, não uma feature do processo. É uma falha direta de método. As empresas que conseguem fazer essa transição sem descarrilar não são as que evitam a dor, mas sim as que planejam para ela. Mas por que tantos projetos saem dos trilhos? Acontece que os desastres raramente são aleatórios. Eles seguem padrões bem previsíveis. Existem algumas armadilhas fatais, tão comuns que muitas vezes a gente nem percebe. Vamos dar uma olhada na anatomia do desastre e expor as 3 principais. Este número é de assustar, mas é realista. Uma maioria esmagadora das implementações que não seguem o método controlado se transforma em verdadeiras histórias de horror corporativo. O risco de dar muito errado é altíssimo. Mas olha a boa notícia: a maior parte desse caos todo é causada por apenas 3 armadilhas bem previsíveis. Se a gente consegue identificar e desarmar essas 3, as chances de sucesso aumentam, e muito. A primeira armadilha é o mito do Big Bang. Aquela ideia de virar a chave de tudo de uma vez só: financeiro, estoque, vendas, produção, tudo num único fim de semana. Isso é, sem dúvida, a receita perfeita para o fracasso múltiplo e simultâneo. A segunda é o que a gente pode chamar de deserto de conhecimento. É quando o projeto é liderado só pela diretoria ou pela TI e se ignora completamente as pessoas que de fato rodam os processos no dia a dia. O resultado? Um sistema que é lindo no papel, mas totalmente disfuncional na prática. E a terceira armadilha fatal, a fuga do fornecedor. É aquela crença de que o projeto acaba assim que o sistema entrar no ar. Mas é justamente aí, no pós-implantação, que o suporte é mais necessário. E é, muitas vezes, exatamente quando ele some. Ok, já vimos os problemas, já vimos as armadilhas. Agora vamos para a parte mais importante: a solução. Felizmente, existe um plano de batalha, um método estruturado que serve como um mapa para navegar por esse processo todo e garantir uma transição sem caos. Vamos ver como ele funciona. O plano se divide em 4 fases bem claras e sequenciais. Primeiro, o diagnóstico brutal.
Depois, um piloto controlado. Em seguida, a transição gerenciada. E, por fim, a consolidação e escala. Cada fase constrói a base para a próxima funcionar. A primeira fase é sobre ser totalmente honesto. É preciso mapear os pontos de dor reais, não só desenhar fluxos de processo. É identificar aquelas 3 a 5 pessoas que são as verdadeiras guardiãs do conhecimento operacional e, claro, fazer um inventário completo de todas as integrações do sistema atual. A segunda fase é pura estratégia. Começar pequeno. Um módulo só ou uma única unidade de negócio, de preferência aquela que mais sofre com o sistema atual, para gerar um ganho rápido e provar o valor do projeto. E, claro, definir métricas bem claras de sucesso antes mesmo de começar. A terceira fase é o momento mais crítico, e o foco total é em controlar riscos. Manter os 2 sistemas rodando em paralelo por um tempo funciona como uma rede de segurança. Criar uma sala de guerra com reuniões diárias é essencial para resolver problemas na hora, e ter um plano de rollback para voltar atrás se precisar não é pessimismo, é inteligência. Por fim, a consolidação. A expansão para outras áreas só deve acontecer quando o piloto estiver 100% estável e o time confiante. A documentação precisa ser útil de verdade. Algo do tipo, se X acontecer, faça Y. E o treinamento tem que ser contínuo. Treinar, treinar e treinar de novo. Porque ninguém absorve tudo de uma vez. Bom, já temos o plano. Mas para ele funcionar, a gente precisa ser pragmático e falar de números. É a hora de encarar a matemática da dor controlada. Aceitar que vai ter um impacto é o primeiro passo. Planejar para ele significa entender os custos reais, de verdade, em tempo, em produtividade e, claro, em dinheiro. Este gráfico mostra bem os números médios para uma empresa de pequeno a médio porte. Por exemplo, é esperado uma queda de produtividade por algumas semanas. O custo real do projeto, colocando tudo na ponta do lápis, pode facilmente chegar a 2 ou 3 vezes o valor da licença. E a estabilização completa pode levar de 3 a 6 meses. Ignorar essa matemática é o primeiro passo para a crise. E aqui está a grande diferença. Empresas que aceitam e se planejam para esses impactos se recuperam em cerca de 4 meses. Já aquelas que acreditam na promessa da transição sem dor, bem, elas podem passar de 12 a 18 meses em modo de crise, muitas vezes tendo até que voltar para o sistema antigo. Portanto, tudo se encerra com uma mudança fundamental de perspectiva. A questão não é se vai doer, porque isso é inevitável. A verdadeira questão é: a dor será controlada pela gestão ou será a dor que vai controlar o futuro do negócio? A diferença entre o sucesso e o caos está inteiramente na resposta a essa pergunta.